Seja bem-vindo ao Papo em Movimento, o podcast do curso de Educação Física aqui da UCDB. Aqui a gente fala de saúde, esporte, bem-estar, qualidade de vida, tudo que envolva o movimento humano. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento, trocar experiências e provocar reflexões significativas no dia a dia de acadêmicos, profissionais e da comunidade. E o nosso papo de hoje está imperdível. Vamos falar sobre cidades saudáveis e deslocamento ativo. Para isso, contamos aqui com a presença da professora doutora Fabiana. Ela que é graduada em Educação Física, o seu mestrado é em Educação Física, o doutorado em Medicina Preventiva. Atualmente, ela está como professora no curso de Educação Física, mas foi nossa coordenadora também no curso. E também atua no programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Local. Professora Fabiana, seja super bem-vinda. Muito obrigada, Claudinha. Parabéns pela iniciativa de trazer temas importantes, tanto para os profissionais, para os estudantes, para a comunidade geral. Eu fico feliz de estar aqui hoje, muito feliz de estar falando nesse tema, então é um prazer para mim. Muito obrigada. Mas, Fabiana, antes da gente começar com a nossa temática, eu gosto sempre de fazer uma pergunta assim que vale 1 milhão. Por que você escolheu a Educação Física? O que te motivou a entrar nessa jornada? Essa é uma pergunta muito legal para mim, porque o que me motivou, diferente de muitos colegas meus e de muitos alunos hoje, eu nunca fui ligada a nenhum esporte específico. Nunca fui atleta, mas o meu interesse não era na escola. Só que o que me fez buscar o curso de Educação Física naquela época da minha vida, que foi uma fase ainda bem jovem, eu percebi que eu queria, de alguma forma, contribuir com a promoção de estilos de vida saudáveis para as pessoas. Nossa, com uma idade novinha já tinha essa preocupação? Eu comecei a fazer essa mudança na minha vida, mudança de hábitos, e comecei a perceber que aquilo mudava meu desempenho na mente, que aquilo mudava o meu humor, os meus relacionamentos, e foi muito transformador. Mudanças simples foram muito transformadoras. Eu falei, uau! Pensei, eu quero, de alguma forma, contribuir com algo parecido para as pessoas. E a Educação Física foi o caminho escolhido para seguir. Que legal! Olha que interessante, né? Porque parar para pensar, né? Uma decisão bem novinha, né? Tinha o quê? Quantos anos? Eu entrei na graduação com 17 anos. E já tinha toda essa percepção de querer fazer a diferença. Estava começando a ganhar essa percepção. Muito bom. Não sabia como, né? A gente não sabe como, a gente sente e segue o caminho. Exato. Muito bom, legal saber. E, Fabiana, assim, quando a gente fala nessa temática, né, que é o nosso tema de hoje, né, cidades saudáveis e deslocamento ativo, nós estamos falando exatamente assim do quê? Para quem está nos ouvindo, né, ou assistindo, do que se trata? Quando a gente fala de cidades saudáveis, a gente começa a pensar como que a forma como as cidades são planejadas, são construídas, são gerenciadas, como que elas podem impactar no estilo de vida e na saúde das pessoas que vivem nessa cidade. Então, será que a forma como as cidades são planejadas e construídas pode facilitar que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis? Ou pode atrapalhar? E quando a gente estuda cidades saudáveis, o tema mobilidade ele é muito interessante para a gente especial. E dentro de mobilidade tem um leque de possibilidades. Eu tenho estudado como deslocamento ativo. Uhum. Exato, então por isso que vem ganhando essas discussões, né? Quando fala em saúde pública, essa questão da mobilidade urbana e do meio ambiente, ela está sempre em pauta, né? Por conta disso, de como que a cidade pode incentivar. Exatamente. Também. Se a gente olha pelo viés da saúde, a gente pensa nisso. Mas se a gente olha pela saúde humana, né, individual, se a gente olha pelo viés de saúde ambiental, a gente também tem que parar para olhar para esse tema. Interessante. As cidades estão crescendo, né? Tá, e quando a gente fala assim de deslocamento ativo, a gente pode falar que isso é um exercício físico? Boa pergunta. O que é o deslocamento ativo? O deslocamento ativo é quando você utiliza o seu corpo como o movimento corporal, como motor para se deslocar de um local ao outro. Então, por exemplo, se você vai da tua casa para o teu trabalho, para a escola, se for criança, ou para a faculdade, para a padaria, para o supermercado, quando você usa o seu corpo
como forma de se deslocar. O movimento corporal é o deslocamento ativo. As principais formas de deslocamento ativo são caminhada e bicicleta. Mas também pode ser patins, skate, o patinete, se não, né, o não motorizado. Então, mas os mais comuns que a gente vê mais e fala mais e trabalha mais com as políticas públicas são caminhada e bicicleta. E se você perguntou se ele é um exercício, isso é muito legal. Para a gente falar nesse tema de promoção de atividade física para a saúde, é muito interessante a gente diferenciar o que é exercício físico e o que é atividade física. Perguntas que confundem muito, principalmente os acadêmicos, né? O que é considerado uma atividade física? O que é considerado um exercício físico? E o que é legal? Porque muitas pessoas pensam, mas eu não gosto de fazer exercício físico, não é minha praia. Não gosto de academia. Não gosto de academia. Eu posso ser mais ativa fisicamente sem fazer exercício físico? Pode. A atividade física é qualquer movimento corporal que eleve nosso gasto energético acima do nível de repouso que é esse que nós estamos aqui. Então, o deslocamento ativo é uma forma de atividade física. É uma excelente forma de atividade física. Ele não é um exercício físico, porque não é a mesma... O que é o exercício físico? Se você pegar a sua bicicleta com a finalidade específica ali de praticar um exercício, para fazer um treino, né? Tem um controle de intensidade, volume, né? Exatamente. Quando não tem essa pretensão, esse objetivo, e você simplesmente está utilizando como forma de deslocamento, ele não é um exercício físico, mas ele é uma atividade física, que também vai levar às alterações no corpo, as fisiológicas, por exemplo, aumentar o batimento cardíaco, aumentar a temperatura corporal, a frequência da respiração, que, se for feito de forma frequente, vão levar às aptidões que a gente deseja da atividade física. Então seria uma excelente solução para quem está querendo fugir. Entende a importância, né, de buscar alguma atividade física, mas assim, não quero fazer academia, não me identifico com lutas, não quero fazer dança. Então eu posso optar por exemplo, ir no trabalho de bicicleta. Com essas mudanças. É claro que elas exigem, né, algumas estruturas e organizações, mas é muito possível. E faz toda a diferença, né? Por exemplo, deixar de ir no mercado de carro, na farmácia, né? Você optar por ir a pé. No começo a gente começa a encontrar alguns obstáculos, algumas barreiras, né? Algumas nossas e, às vezes, algumas na cidade, por exemplo, também. Isso, já ia te perguntar isso. Aqui em Campo Grande, por exemplo, assim, quando a gente fala nesse incentivo à prática do deslocamento ativo, qual que é a sua opinião sobre isso? Isso é muito interessante, professora Cláudia, você perguntar, porque a gente fala para as pessoas que elas têm que ser mais ativas. Mas como? Só que elas encontram barreiras. Então, eu acho que é o nosso papel olhar o que são essas possíveis barreiras e tentar minimizar essas barreiras para facilitar realmente a promoção de um estilo de vida saudável, no nosso caso da atividade física, no nosso caso do deslocamento ativo. Vamos pensar assim, eu quero começar a vir para a universidade de bicicleta. O que eu tenho que pensar? Primeiro, em segurança, pensando em acidentes, qual caminho eu vou pegar? Esse caminho tem ciclovia ou ciclofaixa? Os carros, eles estão educados? Existe essa cultura de respeito ao pedestre, ao ciclista? Que mais? A própria manutenção, né? Porque também não é pegar a bicicleta, simplesmente montar e vir, né? Também. Tem que ver como que tá a manutenção. Exato. Que coisas que dependem da gente, né? O que não depende. Se eu voltar à noite, será que a cidade vai ser iluminada? Por ser mulher, querendo ou não, você está mais exposto, eu posso levar a mochila com computador. Então, tem tantos fatores que entram para a gente pensar assim, realmente, né? E isso é muito legal a gente conversar, porque é diferente de pensar, não, está muito fácil, vai lá, só depende de você, ou por outro lado. Não, nós não vivemos na Europa, então não dá para pensar isso no Brasil. Pelo contrário, a gente tem um campo maravilhoso. Você perguntou de Campo Grande, né? Exato. Campo Grande, a gente tem a vantagem claro que a gente tem períodos de chuva, mas não é uma cidade como vários países que a gente vê, na Europa é mais fácil. Mas lá chove, às vezes a maior parte do ano. Neva muitos dias, ventos fortíssimos. E a gente, além de ter essa facilidade climática, tem o calor, mas isso é driblável pelos horários, né, se for possível. Mas a gente tem uma cidade que ela não é tão montanhosa, ela é relativamente plana.
Exato. Então, isso também facilita. Mas a gente precisa de toda uma estrutura para facilitar também, né? Isso. E assim, você tem alguns exemplos de cidades que têm que tem esse olhar, né, que provoca esse incentivo à prática do deslocamento ativo? Sim. No Brasil, começando no Brasil, a gente tem de olhar com melhores olhos sempre para fora, mas no Brasil, Fortaleza é uma cidade pioneira e tem se destacado bastante. Nossa, eles têm projetos... Diversos projetos. Aí vai bicicleta compartilhada, ciclovias e ciclofaixas, aqueles programas no final de semana que nós temos, acho que eu quero até lembrar daqui a pouco também. No Parque dos Poderes, né? No Parque dos Poderes, o Amigos do Parque, que é maravilhoso também, que fecham orlas enormes. Brasília trabalha nesse sentido também, mas Brasília encontra dificuldades por ser uma cidade muito distante uma coisa da outra. São Paulo, então Fortaleza, São Paulo é uma cidade que tem feito essas mudanças que são feitas na cidade para facilitar o deslocamento ativo. Elas vão desde construção de ciclovias, bicicletas compartilhadas, como eu falei, aos finais de semana e feriados, fechar vias para destinar essas vias para a prática de atividade física, que isso vai ensinando mudança de comportamento. Aí isso vai ensinando mudança de cultura nas pessoas também, porque querendo ou não, a gente tem uma cultura muito mais para valorizar o carro do que o pedestre. A cidade é feita para quem, né? Se a gente for pensar, é para o carro ou para o pedestre? Exato. E outra coisa que é muito importante é que, para a gente promover o deslocamento ativo, para uma cidade promover, que começar a realmente ver a diferença, essa cidade precisa de promover um transporte público de qualidade, mas de muita qualidade. Não é simplesmente tem transporte público, né? Mas qual que é a qualidade desse transporte? Para a pessoa, assim, optar em... Não, eu não vou para o meu serviço. Exatamente. Né? Para você ônibus. optar, talvez... Porque aqui, se você tem um poder aquisitivo que te permite, a tua opção é comprar um carro. Exato. Nunca uma bicicleta, algo que vai te promover, pensando o quê? Na segurança, né? Que são essas barreiras que você comentou. Até cultural mesmo. Porque a cidade... No teu ir e vir, você percebe que você vai ser mais respeitado dentro de um carro, que você vai ter mais facilidades. E quando o transporte público ele funciona muito bem, isso é algo que a gente não está acostumado a ver por aqui. Você tem uma malha na cidade que te permite fazer distâncias maiores de metrô, de ônibus, de trem, o que for. As pessoas, quando vivem num lugar assim, elas podem cogitar, por opção, não ter um carro e fazer os transportes maiores, os deslocamentos maiores de transporte público e os menores de forma ativa. Exato. Usando o corpo. E é legal porque você comentou, eu sei, né, que a gente já conversou, né? Você já morou fora do país, né? E aí, esse deslocamento ativo, como eu sei que você comentou, que a gente acaba dando esse exemplo de fora, mas a gente tem bons exemplos aqui também. Mas e fora? Como que é visto esse deslocamento ativo? Como que eles colocam, assim, esse incentivo que você observa? Depende bastante de qual país que a gente vai olhar. Mas isso está crescendo. Esse tema está crescendo por quê? Essa preocupação está crescendo. Porque as cidades estão crescendo e a urbanização está aumentando muito. As pessoas estão vindo morar, quando a gente olha numa linha do tempo, as pessoas estão vindo morar nas cidades. E com as cidades se expandindo, começam a aparecer também problemas derivados disso. O trânsito é um dos problemas, a saúde ambiental, a qualidade do ar é outro desses problemas. E então, é aquilo que eu falei lá no começo, pensar em como essa cidade vai ser planejada pode influenciar muito nessas decisões. E você perguntou de que países. No Brasil, assim, a gente está fazendo, né, tentando ir se ajustando, algumas cidades, cada uma no seu ritmo. Campo Grande também tem feito muitos avanços nos últimos anos, isso é importante a gente olhar também. E ainda temos, né, barreiras, claro, desafios pela frente. E em outros países, países de destaque com relação à mobilidade, deslocamento ativo, sem dúvida, Dinamarca e Holanda. Eu morei na Holanda por um tempo, eu fiz uma espécie de intercâmbio do doutorado. E foi quando eu conheci esse modo de viver. E aí a gente começa a observar por que funciona
E a gente sempre quer achar que é uma causa, é um fator. O problema é aquele, então se você tira aquele problema, está tudo solucionado. Ou, não dá para fazer porque tem tal problema. É multifatorial. Então, na Holanda, a gente vê a cultura de valorização do pedestre e do ciclista é imensa. Quando neva, por exemplo, as ciclovias elas são limpas sempre antes da rua. Porque o ciclista é visto como alguém que, além de beneficiar a saúde, beneficia a cidade, com trânsito, com qualidade do ar. Então, ele é valorizado. Se você deve... O ciclista, o pedestre, também tem normas de onde caminhar. A bicicleta tem que estar com o farol aceso, tem as vias corretas, senão o policial ele vai lá te multar. Nossa, tem multa para... Sim, tem. Ciclismo. Eu fui parada 2 vezes porque meu farol estava com problema, estava apagado. Nossa, que legal, que interessante. Tá vendo? Então, não é simplesmente assim, aqui em Campo Grande falta ciclovia. Mas olha que legal, esse exemplo da Holanda, por exemplo. Não foi sempre assim. Na década de 60, teve uma revolta da população, o europeu ele é menos passivo, né, do que a gente. E eles começaram a se revoltar muito, principalmente por 2 motivos. Pelo petróleo, pela crise do petróleo, os preços estavam muito altos e porque estavam tendo muitos atropelamentos, principalmente de crianças. A população parou tudo, fizeram várias manifestações e a cidade de Amsterdã e depois outras cidades da Holanda foram completamente reformadas. E aí o que eles fizeram? Eles fecharam, alguns exemplos, tá? Fecharam os centros das cidades para carros não entram nos centros da cidade. Olha, mas até hoje? Até hoje. Carros não entram no centro, a cidade é feita para as bicicletas. O carro não entra no centro da cidade. Então, se você tem que fazer supermercado, você vai de bicicleta. Os pais, eles adaptam as bicicletas para levar quando é 1 ou 2 filhos para a escola. Se está chovendo, colocam a capinha de chuva. Tudo uma cultura. É toda uma cultura que, se a gente mudar aqui, o resultado não virá em 2 anos. Ele é a médio e longo prazo. Exatamente. Porque a gente gosta de olhar, não vai dar certo, estão fazendo isso, né, no Brasil. Mas é a longo prazo. Exato. E por isso a importância de pesquisas relacionadas a essa temática, certo? E a gente sabe que, por exemplo, para quem está ouvindo aí sobre o tema deslocamentos ativos, a gente tem um grupo que pesquisa, não é isso? Aqui dentro da universidade. Sim, esse tema está presente tanto em orientações de iniciação científica. Aqui a gente tem na UCDB o PIBIC, com diversas bolsas de orientação científica, onde o aluno pode estar em contato com o tema desde o início da graduação. E no programa de mestrado e doutorado também, o desenvolvimento local, por exemplo, é um programa interdisciplinar, onde esse tema ele é frequentemente trabalhado. E hoje, quando a gente olha não só em pesquisas, mas também em gestão, em políticas públicas, a ONU ela tem um grande foco hoje, as ODS da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ele prioriza uma série de metas para os países, todos os países membros da ONU cumprirem, que o deslocamento ativo ele se encontra em diversas dessas metas, como promoção da saúde e bem-estar, a contribuição da qualidade do ar, da redução da emissão de dióxido de carbono e por aí vai. Exato. Então, como que o deslocamento ativo ele impacta diretamente nessa questão da sustentabilidade e da poluição, né? Então, assim, como que a gente parar para pensar o quanto a gente está contribuindo se a gente optar por um hábito, né? Colocar ali na sua rotina. Mas às vezes vale refletir, né? Quando você está no trânsito, entre os diferentes modais, assim, a gente vê muitos carros com uma pessoa só dentro. E aí... vários carros, né? Vários carros com uma pessoa. Para observar. Por mais que esteja no começo, né, do carro elétrico, vamos supor que todo mundo troque. Olha a quantidade, como a cidade está crescendo verticalmente, a quantidade de prédios para cada. Aí pensa que para cada apartamento daquele vai ter mais uma vaga na garagem, às vezes até 2, e aqueles carros vão todos ter que caber na rua. E isso impacta na saúde mental também, além de qualidade de vida geral. Então a gente observa o carro, uma pessoa dentro do carro, depois observa o transporte público, que ele já é muito vantajoso para a gente pensar em sustentabilidade, porque aí são várias pessoas dentro. Só que ele tem que
ser oferecido com muita qualidade, né? Com Exato. qualidade, respeito. Aí também entra a cultura e com uma malha viária maior também. E aí a gente bate também um pouquinho, né? Relembrando aí que aqui na UCDB tinha muito isso, né? Aquela carona amiga. Isso. Que entra nisso, porque parar pra pensar nas escolas, né? Às vezes mora no mesmo bairro, no mesmo prédio. Cultural, né? E aí vai pro mesmo. Então, assim, poderia essa cultura, né? A gente menos poder... individualista. Exato. E mais senso de comunidade. Entender que nós somos um pontinho no meio de vários outros pontinhos e que a gente fica reclamando porque a coisa não está indo bem, mas a gente não para olhar como se estivesse olhando de fora, né? Exato. E assim, como que o deslocamento ativo ele contribui para isso, né? Para se tornar a cidade mais humana, né? E assim, mais sustentável. Então, assim, o deslocamento ativo é algo que a gente precisa estar sempre falando sobre isso. Mas assim, tá. E aí, para quem quer começar agora, que dica você dá? Assim, por exemplo, olha, igual eu já tentei, eu confesso para você que eu já tentei várias vezes, mas tem algumas barreiras, né, com relação, por exemplo, voltar muito tarde, né? Então, mas assim, para quem está nos ouvindo e quer começar o tal deslocamento ativo, o que você diria assim de dica? Começa a pensar, traçar metas possíveis. Então, não tentar, a minha dica seria não tentar fazer uma grande mudança na sua vida de início, e sim, o que é, pensando na sua segurança, na sua motivação, na sua logística de horários e organização, o que é perto da sua casa e relativamente seguro, que você começa a fazer essa mudança. E, às vezes, quando você começar, você vai descobrir uma nova forma de ver sua cidade, por exemplo. Além de movimentar o corpo e a gente até pensar de forma diferente, respirar diferente, a interação com a cidade, ela é outra, né? E aí você pode começar a pensar em formas maiores. E como a gente está aqui na UCDB, a gente sabe que aqui também tem muito incentivo a esse deslocamento ativo, né? A questão de palestras, de formações. O que assim tem que a gente pode destacar aqui na UCDB de diferencial, quando se fala em deslocamento ativo? Aqui onde a gente está é um momento, né? Esse é um exemplo. Você é um exemplo, um ótimo. Como a gente falou, a gente tem momentos de pesquisa, a gente tem motivações para vários momentos motivadores para essas práticas de mudança de comportamento, não só necessariamente no deslocamento ativo, mas na mudança de hábitos saudáveis também. A gente vai ter a corrida ao CDB daqui a algum tempo. A gente tem o bicicletário aqui dentro, né? Os estacionamentos da bicicleta. Que não se tinha antes e foi colocado, né? Possivelmente também por todo esse olhar para essa importância, né? De se provocar uma mudança de cultura. Né? Exatamente. Então, muito bom. E assim, essa questão, quando a gente fala, né, deslocamento ativo e tal, mas tem idade? Eu posso pensar assim, por exemplo, incentivar desde a partir de quanto? Não tem idade. Não tem idade. E aí eu vou trazer exemplos de outros países. Falei da Holanda agorinha, né? Na Holanda, as crianças andam de bicicleta praticamente antes de aprenderem a andar. Eles usam aquelas bicicletinhas de equilíbrio. Olha que legal, sem pedal, né? Que são as bicicletinhas. Que tem uma resistência aqui vou te falar por mim. Quando eu fui comprar uma bicicleta pro meu sobrinho, eu quase comprei uma dessa, mas minha mãe... Ficou com medo? Não, porque como? Uma bicicleta sem pedal? E ela é excelente para desenvolver o equilíbrio, para depois... E já vai começando a trabalhar a cultura também. No Japão, a gente até escreveu um artigo sobre isso, já tem alguns anos, escrevi com os colegas de São Paulo. No Japão, a gente tem um índice imenso de deslocamento para a escola de crianças pequenas indo para a escola em deslocamento ativo. Seja independente, a pé, seja a pé ou de bicicleta. Só que também tem vários fatores que contribuem para isso. A gente não vai colocar as crianças aqui num lugar que não tem essa cultura de respeito, né? Sinalização, segurança para expô-las ao risco, mas pensando em ver o que funciona e por quê, além de toda a estrutura de segurança e de cultura, no Japão a gente também tem mais pessoas mais velhas, né? Tem a maior expectativa de vida do mundo. Uma das maiores, vai variando. E é uma cultura, essas pessoas idosas ficarem
nesse momento, na rua, mesmo que não sejam seus netos, observando e cuidando essas crianças também. Legal, É muito legal. Outro exemplo, falando de crianças, voltando na Holanda, todas as crianças lá, elas têm que, aos 7 anos de idade, mais ou menos, e isso está atrelado às aulas de educação física na escola, fazer uma prova de aptidão. Olha que interessante. E de que ela tem noção não só de pedalar, mas de ter política no trânsito. Orientação espaço-temporal. Isso vai mudando a cultura, tempo. né? Que legal. Então, ou seja, tem que começar o deslocamento ativo lá no início. Lá. Né? E o respeito ao trânsito e ao ciclista e ao pedestre, né? Eu sempre gosto de lembrar que tudo começa na infância, né? Tudo começa na infância. Quando como a gente você fala sempre traz. Cultura. Não adianta a gente querer. Dá para fazer? Dá, mas isso é a longo prazo. Exatamente. Então, incentivar as novas gerações aí a cada vez mais ter esse deslocamento ativo. E o olhar para a cidade, puxar, né? O olhar para a cidade e olhar para esse cuidado. Como que a gente pode oferecer a base para ofertar. Exato. E como professores de educação física, o nosso papel também é incentivar isso. Exatamente. Nas aulas, nos ambientes, né? Não só da educação física, da licenciatura, mas no bacharel. Nós tivemos uns momentos aqui dentro da universidade de professores que fizeram esse link com o Detran. Exatamente. De fazer, é isso, é esse movimento, é uma área que ela é muito, não é só interdisciplinar, ela é intersetorial, né? Exatamente. Trânsito, saúde, ambiente. E faz toda a diferença você pensar nisso, né? Que assim, além de uma questão também econômica, né? Que você economiza, você também cuida da sua saúde. Né? Então, podemos assim, para colocar que o deslocamento ativo ele vai incentivar a cuidar da saúde. Ele vai cuidar da saúde, e assim, a gente tem vários estudos reportando isso, de menor mortalidade por condições cardiovasculares, de ganho. A gente tem, inclusive, em Paris, por exemplo, voltando a dar exemplos de outros países, Paris fez uma experiência de oferecer uma retribuição financeira a trabalhadores que começaram a optar por fazer o transporte para a empresa de bicicleta. Porque eles começaram a ver a redução que eles tinham até de absenteísmo, que é faltas ao trabalho por motivos de doença, de adoecimentos, e aumento da produtividade dos trabalhadores também. E também tem aquele olhar que a economia, muito maior ainda do que com a saúde individual e com a saúde pública, é a economia com a cidade. Exatamente. Né? Se parar para pensar o quanto, né? Saúde individual, é saúde ambiental, é qualidade do ar, é o trânsito, é qualidade de vida. São muitos fatores, né? É toda uma relação sustentável. É toda uma relação sustentável. Que legal, que interessante. Para você ver, né? E a gente tem várias iniciativas. Se a gente parar para pesquisar, para comentar aqui dentro da universidade também. Então, assim, as suas pesquisas, que eu lembro de trabalhos com acadêmicos, que tinha essa pesquisa que foi feita aqui dentro com acadêmicos, né? O deslocamento ativo foi alto, foi baixo? A gente foi baixo, mas não é nem aqui dentro. Ele foi muito parecido com o que a gente olha no Brasil. No Brasil, a gente tem uma característica de que, claro que tem exceções, mas quem escolhe ir ao trabalho ou à faculdade a pé ou de bicicleta, normalmente não é... A pé aqui é incogitável, né, pela distância, mas de bicicleta não é uma escolha... Pouquíssimas vezes é uma escolha, por exemplo, eu quero fazer isso pelo ambiente, ou pela minha saúde, ou porque eu gosto de tomar um vento no rosto. Não, é pela opção de precisar economizar ou a moto, ou o carro, ou o Uber, ou o transporte público. E o que não acontece quando a gente tem uma estrutura numa cidade de, como eu falei, calçadas adequadas, ciclovias para caminhar, ciclovias adequadas, segurança, o termo que a gente chama de caminhabilidade, que são as calçadas que favorecem o deslocamento, acessibilidade. Então, nesses países que eu falei, por exemplo, Copenhague, na cidade, né, de Copenhague, ou na cidade de Amsterdã, na Holanda, a maior parte das pessoas que são nativas de lá, elas escolhem não ter um carro, realmente. Escolhem. E mesmo que tenha um alto poder aquisitivo. Não é isso que vai definir, né? Porque a vida dela fica mais fácil. Exato. E quando você falou essa questão, né? Pra gente observar aí. Pode até ter esse interesse, mas essas barreiras são muito elevadas, né? Porque, mas a gente precisa olhar como cidadão, né? Eu vou falar pelo grupo que a gente tinha aqui, grupo de pedal, lembra? Que a gente fazia alguns percursos aqui na região, não dentro da UCDB, na região. Acaba essa questão de segurança
acaba sendo um empecilho, né? Acaba Você acaba sendo. Pensando assim, puxa, não vou marcar tão cedo porque é perigoso. Aí... isso, e a gente tem que olhar junto isso. Também é nosso papel como profissional, é nosso papel como cidadão, sabe? Olhar o que precisa e que caminho, o que é o de obstáculo, mas o que funciona e... estar atento às propostas, né? E também reivindicar. Exatamente. A gente ter essa cultura realmente de não ficar assim, não dá para ir, eu melhor de cá. A gente realmente buscar conhecer os direitos, ir atrás, né? Para poder fazer realmente essa diferença. Fabiana, nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu agradeço demais aí a sua fala aqui para a gente esclarecer um pouco mais sobre essa questão das cidades saudáveis, o deslocamento ativo. Mas assim, o que você deixaria de recado para quem está nos ouvindo, se interessou por esse tema, já sabe que aqui na UCDB tem um programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento local que fala sobre essa questão do deslocamento ativo. Então, o que você deixaria de recado? Se você tem interesse nesse tema, como você falou, pela universidade, a UCDB está de portas abertas e você é muito bem-vindo, independente da área de formação. Nós temos um campo interdisciplinar que oferece a base para desenvolvimento de formação e desenvolvimento de pesquisas. E é interessante, eu deixaria, professora Cláudia, como recado final, que é papel de nós como cidadão, de nós como pesquisadores, professores, é papel da instituição, seja de ensino, das empresas privadas e públicas, dos governos, fazer com que as mudanças, os hábitos saudáveis sejam sempre os hábitos mais fáceis e não os mais difíceis. Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa começar a ter, sabe? Exato. E pode te procurar aqui também, na universidade, para... Com o maior prazer. Conhecer um pouco mais sobre o programa e também sobre a temática, não é isso? Com o maior prazer. Serão muito bem-vindos. Então tá bom. Então, esse foi mais um episódio do nosso Papo em Movimento. Eu espero que essa conversa aqui com a professora doutora Fabiana te motive literalmente a fazer boas escolhas e a começar a praticar aí o deslocamento ativo. Agradeço a companhia e espero você nos próximos episódios. E lembre-se, cada escolha ativa contribui para a sua saúde. Te espero no próximo episódio. Até mais!